Paz do Senhor para a igreja, amém, queridos? Você pode se sentar por um momento, não? Estamos muito felizes por estar aqui nessa manhã, né? Uma manhã gloriosa, onde a presença do Espírito Santo tem sido sentida, né? Desde que eu entrei nesse lugar, né? Esses louvores, né? Deus abençoe nossa ministério de louvor, é uma bênção na casa do Senhor, essas melodias, e é muito bom, queridos, estar na casa do Senhor. A gente vem de uma semana corrida, né? Tanta coisa que acontece. E eu confesso que durante a semana eu fico assim, tomara que chegue logo domingo de manhã, que eu quero estar ali, ó, na casa do Senhor. Você sente essa alegria no seu coração de estar na casa do Senhor? É muito bom estar aqui vendo os meus irmãos, em comunhão com os meus irmãos, independente da semana que a gente teve, né? Que esse seja um momento da nossa entrega, que a gente deixe tudo para lá. E eu creio que você já está deixando, porque o Espírito Santo ele está aqui, ó, fluindo nesse lugar. E a presença dele é notória. E eu louvo a Deus, e é por isso que a gente está na casa do Senhor, porque a gente tem certeza que ele está conosco, né? A presença dele se faz presente aqui nesse lugar. Nós vamos falar sobre o nosso tema é A Vitória é Nossa. E aí eu quero te perguntar, você se considera um vitorioso na presença do Senhor? Amém, glória a Deus. Nós somos vitoriosos, né? E nós vamos entender que mesmo diante de algumas circunstâncias, sejam elas quais forem, nós somos vitoriosos, porque a nossa vitória ela é diferente, né, do conceito de vitória que o mundo tem. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, né? Mas antes de eu entrar, eu gostaria de deixar aqui a minha mensagem de parabéns aos pais, né? Hoje é um dia especial, comemora-se o Dia dos Pais, né? Acho que até por isso que muita gente talvez não esteja aqui, porque está todo mundo preparando uma mesa, e isso é muito bom. Só que tem também aqueles que não podem preparar uma mesa, ou porque já perderam seus pais, ou porque tem algumas situações, circunstâncias que separam. E nessa manhã, né, que Deus possa confortar, né, o coração daqueles que não estarão com os seus pais. E eu quero deixar uma mensagem para você que é pai, né? Para você que hoje tem a oportunidade de ter os seus filhos. Não perca a oportunidade de estar presente. Porque nós sabemos que a vida, ela tem muitas circunstâncias, nós vamos ver isso ao longo da pregação. Tem muitas coisas que acontecem de ruim, mas Deus, ele nos capacita, né, a passar pelas situações difíceis. E tem coisas que a gente precisa romper limites. E tem coisa que tem que partir do Pai. Amém, queridos? Porque eu tive um pai presente, né? O meu pai, vou falar sobre ele porque ele está no dia, né? Vai ser um rápido exemplo. Meu pai, ele não era convertido, eu já até contei isso aqui, a primeira pessoa que se converteu na minha casa fui eu tinha 9 anos de idade, e através de mim, e que arrastei os meus irmãos na marra, já contei essa história aqui, né? Falei, levanta a mão, porque eu sou mais velha, eu estou mandando, coisas assim. Mas o meu pai, ele se converteu bastante anos depois. Só que antes dele ser convertido, no coração dele nasceu, dele abrir uma igreja na minha casa. Então, meu pai, ele era aquele cara que ele ficava bebendo, né? Ficava nos bares. Ele não era alcoólatra, não, mas ele gostava de tomar cerveja, né? Como ele falava, só estou tomando uma cervejinha, não sei o quê. E ele estava sempre por ali andando, ele nunca foi de frequentar a igreja, nunca teve nenhuma comunhão mais íntima com Deus, mas o Espírito Santo começou a trabalhar na vida dele, e mesmo antes dele se converter, já estava aberta uma igreja na minha casa, amém, queridos? E o meu pai, ele se tornou pastor, né? Eu já contei essa história, ele se tornou pastor da minha igreja local, que na época era a igreja matriz, né? E aquela igreja na minha casa era uma subcongregação. Então, irmãos, ele teve presença marcante. E ele não era nenhum perfeito, né? Então, ninguém é perfeito. Então, que nessa manhã, nesse dia dos pais, a gente possa pensar sobre isso, né? O que está faltando nas nossas relações, que a gente possa orar ao Senhor, pedir que Ele nos capacite, né, a sermos vitoriosos para resolver questões desse tipo, porque hoje é o tempo, amém?
Hoje nós estamos aqui, amanhã a gente já não sabe mais de nada, né? Amanhã, se a gente vai acordar, a gente não sabe, se quando a gente sair daqui, o que vai nos acontecer. Por isso, o tempo é hoje. Que o Senhor venha abençoar as nossas relações, né, entre pais e filhos, nessa manhã, que seja um dia de comunhão, e que seja um dia de mudança, né? Mudança. Essa foi a mensagem que Deus me deu enquanto eu estava ali sentada, porque eu fiquei lembrando do meu pai. E se fosse há tempos atrás, eu estaria chorando, né? Porque eu perdi meu pai. Mas hoje o Espírito Santo já confortou meu coração. Eu já entendi que teve um tempo, porque eu perdi meu pai, ele tinha 57 anos, né? Ele era muito novo. E quando isso aconteceu, eu fiquei muito triste, enfim, foi todo um processo. Mas hoje, né, já se passaram mais de 20 anos, bem mais de 20 anos. Na realidade, passaram 32 anos, né, porque meu filho tinha 2 anos. Então, hoje o Senhor já trabalhou no meu coração e eu quero, né, profetizar nessa manhã que o Senhor vai trabalhar em cada lar. Eu não sei por que, né, o Senhor me despertou para falar sobre isso, mas essa é uma mensagem que eu quero deixar do Dia dos Pais. Reconciliação. Amém, queridos? E vamos entrar no nosso texto, que é Romanos 8, 37. Você pode abrir a palavra do Senhor? O texto vai dizer: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí, o nosso tema é: a vitória é nossa, né? E como nós falamos aqui todos os dias, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Você pode repetir isso? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Não é mérito nosso, né? É pelo sangue de Jesus. Então, queridos, Paulo, ele escreve essa carta aos Romanos, e a carta aos Romanos, ela é quase que um tratado teológico, né? Porque no livro de Romanos, Paulo vai falar de toda a história, né? Vai falando de tudo que foi acontecendo gradativamente, do plano de Deus para o ser humano, né? Da redenção através de Jesus Cristo, que é pela graça, né? Através da fé. E aí Paulo vai tratando de vários assuntos ao longo dessa carta, mas tudo que a gente precisa para entender o contexto do Evangelho está no livro de Romanos, por isso que ele é considerado quase que uma carta magna do Evangelho. Então, se você tiver um tempo, você leia, porque aqui ele vai falar da predestinação, ele vai falar, né, que nada é mérito seu, que tudo vem de Deus, né? E ao longo do texto que nós vamos analisar aqui, nós vamos entender que nada vem de nós, é tudo de Deus, porque a gente nem orar sabe, a gente vai ver ao longo do texto, amém, queridos? Então, a gente leu esse versículo aqui, mas nós vamos ver essa vitória, como é que ela vai se dar na nossa vida, no contexto de versículos anteriores. A gente vai ver todo o capítulo 8 de Romanos, para a gente poder entender qual é a proposta que Paulo tinha quando ele queria dizer assim, em todas essas coisas. Porque nós vivemos numa sociedade que ela tem um contexto, né? Ela tem um entendimento diferente do que é ser vitorioso. Muita gente vai atrelar ser vitorioso a coisas materiais, né? Aí vai achar que, né, quem tem um carrão é um vitorioso e quem vem de bicicleta, que sou eu, né, não é vitorioso porque não conseguiu comprar um carro. Então, as pessoas vão levando o conceito de vitória para coisas materiais, para posições que você alcança, né? Algumas pessoas vão achar que ela é vitoriosa porque ela foi promovida, né? Porque ela é gerente, porque ela é empresária, e vai achar que aquele que é um CLT lá embaixo, né? Ele não é vitorioso, eu sou mais que ele, porque eu estou acima. Irmãos, esse é o conceito do mundo, né? É o conceito do mundo que tem a tendência de olhar pelo ser humano através do olhar humano, mas nós que somos de Cristo, toda a nossa visão, ela é baseada naquilo que Cristo nos ensinou, amém, queridos? Porque nós, né, nós já não somos nós mesmos, mas é Cristo que vive em nós, amém? Você crê nisso? Você entende essa sua responsabilidade? Não é mais você, né?
as suas atitudes, os seus pensamentos, isso tem que ser tudo submetido a Cristo. A nossa vida vai ser uma constante, né, de mudança, uma constante de santificação, né? Porque nós vamos ter a conversão, a gente vai se converter, mas aí depois a gente vai entrar no processo de santificação que é diário e que vai acontecer até o dia da redenção do nosso corpo, né? Quando Cristo voltar e quando Ele levar a igreja. Então, o nosso conceito ele tem que ser trazido para o entendimento da pessoa de Cristo, de quem Cristo é, de quem Cristo nos ensinou a ser. Então, a gente não vai, a nossa vitória, ela não vai acontecer. Eu não estou dizendo que você não deva querer ser promovido, amém, irmãos? Porque, né, eu fui promovida um dia desse aí, né? Nossa, mas eu fiquei numa felicidade, né? Eu estava com 3 meses de empresa e eu fui promovida. E aí, quando veio aquele e-mail falando da minha promoção, eu falei, meu Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, submeti essa vitória a Cristo, né? Porque Deus ele faz assim, né? A gente submete a Ele o desejo do nosso coração e Ele nos honra, né? As pessoas mais próximas de mim sabem o quanto eu estava querendo voltar a trabalhar, né? É um absurdo. A pessoa chega nos 60 anos, mas foi muito engraçado, porque no dia que eu fiz 60 anos, eu já estava trabalhando há 3 dias, né? Então, eu considero que foi um presente de aniversário, porque eu orava a Deus pedindo aquilo. E aí, eu, aos 60 anos, ser promovida com 3 meses... Gente, é tudo mérito do Senhor, nada é mérito meu, né? Porque a pessoa, a empresa nem me conhecia, eu entrei ali, foi ali que eu conheci, mas a nossa postura, isso que eu acho muito interessante a gente entender, a nossa postura como crente, ela fala muito mais do que a nossa voz, né? Porque eu não cheguei na empresa falando, eu sou cristã, eu sou pastora da Igreja do Nazareno, as pessoas até então nem sabiam, uma ou outra agora já sabe que eu sou pastora, porque eu não chego anunciando, mas a nossa postura, ela fala muito mais, né, do que a nossa voz. E ali o Senhor me concedeu essa bênção, e eu atribuo tudo a Deus. Eu não sei qual é o tempo que eu tenho ali, mas se eu tiver que sair dali semana que vem, eu já entendi que Deus mostrou o poder dele na minha vida. Deus mostrou que quando você tem sonhos, quando você pede a Deus, quando você se coloca para Deus, Ele atende os teus sonhos, Ele excede as suas expectativas, porque Ele é Deus. E Ele quer nos honrar. Então, se hoje eu sair dali, eu falo assim, Deus, glória a Deus, já entendi tudo, né? Vou voltar agora para a minha academia, para Marta, vou voltar para as minhas coisas, mas eu estou saindo do mercado de trabalho feliz, porque eu já entendi que o Senhor pode tudo na minha vida, e que a minha vida está submetida a Ti, e que eu não tenho que ficar ali guardando nenhuma, como é que eu vou dizer... alguma frustração, né? Porque eu estava assim, meio frustrada, né? Eu pensava, poxa, mas eu saí tão cedo do mercado de trabalho, eu queria tanto voltar. E eu pensava assim, né? Eu falava assim, mas eu era tão boa profissional e agora eu não faço mais nada, com saudade, né, irmãos? E já estou matando a saudade, né? E está tudo bem, porque Deus é bom na minha vida. Agora, você deve desejar isso, sim. Não estou dizendo que você não deva desejar, mas a sua capacidade em Cristo, ela não está limitada a coisas e a ascensões pessoais, né? Não está limitado a isso. A sua vitória em Cristo, ela vai estar linkada, né? Tudo ao que envolve a sua vida no âmbito espiritual, coisas que são para a eternidade, amém, queridos? E nessa manhã eu quero falar com vocês de 3 vitórias, eu só destaquei 3 vitórias que a gente pode tirar desse texto aqui, que o texto vai nos responder. Que vitórias são essas, né? Então, a primeira vitória que eu quero falar nessa manhã é a vitória sobre a morte. Está lá em Romanos 8:11. Vamos acompanhar comigo. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, e por meio do seu Espírito, que em vós habita. Amém, queridos? Você pode até achar estranho eu falar isso, mas eu vou falar sobre morte nessa manhã. Não é, na verdade, para nós, a morte, ela
ela é só um momento, né? É só por um momento, porque nós cremos na vida eterna, nós cremos que nós ressuscitaremos com o Senhor, amém? Foi esse o texto que a gente leu aqui. E nós vemos, e nós também passamos por isso, porque a morte, ela nos assusta, né? Ninguém quer chegar nesse momento, irmãos. E assim, né? E às vezes Paulo falava que para ele morrer era lucro. Mas a gente, quando chega próximo, né? Quando a gente está na eminência, posso ter uma doença, né? Alguém na minha família está doente, né? Como nós temos perdido, eu perdi recentemente a minha sobrinha, como vocês sabem. Isso para a gente é uma coisa muito, muito dolorosa, né? E muitos de nós perdemos até a fé, porque a morte, ela sempre vai nos assustar. Porque nós, na realidade, fomos criados, né, não fomos criados para morrer, né? Nós fomos criados para viver eternamente, mas o pecado entrou. Então, devido ao pecado, o salário do pecado é a morte. Então, a morte entrou no ser humano, entrou no mundo. Mas, né, quando nós entendemos que essa morte, nós estávamos destinados à morte eterna, né? Romanos 3:23 vai dizer assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, irmãos, não existia esperança para nós, não existia, porque estávamos com o relacionamento com Deus cortado por causa do pecado. E Deus e o pecado, eles não se associam, não tem associação entre Deus e o pecado. Então, que nessa manhã a gente venha ter cuidado, né, com o nosso andar, com o nosso proceder, porque às vezes a gente aponta muito o dedo para o outro, né, mas às vezes o pecado está em nós e a gente está fazendo vista grossa. E que a gente venha entender, né, que o salário do pecado é a morte. A Bíblia fala isso. Só que o dom gratuito de Deus é o perdão. E como foi que Deus nos deu o perdão? Através do seu Filho amado, Jesus Cristo, né? Que Ele entregou na cruz para morrer por nós. E aí, depois que Cristo morreu, não tinha mais. A morte seria eterna, a morte seria o fim. Mas quando Jesus veio e nos deu essa nova oportunidade de reconciliação, aí a gente vai lá em Romanos 8, do 1 até o 2, que vai dizer assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Então, queridos, a essência do Evangelho é essa. Você entende isso? Porque às vezes a gente fica nessa de associar o Evangelho às nossas conquistas pessoais, como eu falei aqui, e a gente olha com uma visão muito, muito pequena o que é o Evangelho. Mas a essência é essa: Jesus, ele morreu para que nós tivéssemos acesso à vida eterna, novamente com o Pai. E essa comunhão, ela estava cortada por causa do pecado. Então, a maior vitória que você pode ter é essa, a vida eterna. Você consegue entender isso? Porque às vezes a gente vive numa batida tão grande, como eu falei, é tanta coisa que a gente faz, e a gente se desliga da essência. Então, o que a gente faz aqui hoje, né, a nossa vida aqui, todas as nossas obras, elas têm que ser em direção a Cristo, em direção a Deus, porque Deus, ele não nos salvou só para que nós fôssemos morar no céu um dia, embora a vida eterna seja a essência, mas não é só isso, né? Deus nos chamou para que, através de Cristo, a gente venha refletir o caráter de Cristo nesse mundo. Você entende isso, querido? É muito profundo a gente entender isso, porque onde eu chegar, onde você chegar, nós devemos refletir o caráter de Cristo em nós. E para fazer isso, a gente tem que conhecer as Escrituras, a gente tem que ter intimidade com o Senhor. Porque sem intimidade com Deus, a gente não vai conseguir submeter a nossa carne, né, a Cristo. E aí vai reinar em nós coisas que não vão elevar o nome de Cristo, mas pelo contrário, né? Pelo contrário, você pode envergonhar o nome de Cristo. Então, que nessa manhã, né, a gente venha entender que a nossa vitória a maior vitória que a gente pode ter é essa, a vida eterna.
Tudo que a gente vai passar aqui, a gente está se preparando para a vida eterna. Amém, queridos? A gente está se preparando para isso, porque Cristo vai voltar, né? A gente não vai entrar nessa pregação hoje, mas eu vou ter que fazer uma pregação sobre isso. Eu estou muito animada. Eu estou muito animada, porque Cristo, Ele está voltando, né? E nós somos a noiva de Cristo, a gente tem que estar aqui se adornando. As nossas lamparinas têm que estar acesas, para quando Cristo voltar, e aí Ele vai nos levar para esse lugar de vida eterna, né? E diz a palavra do Senhor lá em Apocalipse, né, 21:4. Pode colocar para mim, porque até eu abri aqui. Apocalipse 21:4 vai dizer assim, olha: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, olha aí, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Irmãos, aleluia. Isso aí é uma realidade lá no céu vai ser dessa forma, lá não vai ter sofrimento, lá não vai ter dor, né? E eu creio que lá, pela palavra do Senhor, pelo que a Bíblia nos ensina, inclusive nesse texto, lá estarão todos, nós estaremos todos ressuscitados. Olha aí lá vou ver meu pai, eu acredito plenamente nisso, né? Vou poder dar um abraço no meu pai, vou ver minha sobrinha, e eu confesso, ver minha mãe, né? Que são as pessoas que eu perdi, que são mais chegadas assim, e eu confesso que eu estou sempre pensando nisso, né? Quando bate aquela saudade, quando bate aquela tristeza, assim, eu falo, Deus, lá no céu eu vou encontrar com eles, né? Eu vivo nessa esperança, e talvez para algumas pessoas aí fora, isso pode ser uma utopia, pode ser uma ilusão, mas nós não, nós cremos na palavra do Senhor, amém, queridos? A Bíblia é a palavra de Deus, então Deus falou isso para a gente, e eu acredito, porque se Deus falou na palavra dele, para mim é verdade, amém, queridos? E que seja também assim no coração de cada um de vocês. A segunda vitória que nós vamos falar é a vitória sobre o pecado, né? Então, queridos, Cristo morreu para que os nossos pecados fossem perdoados. E, na realidade, Ele não morreu só para em nosso lugar, não. Ele morreu, como é que eu vou dizer? Como se Ele fosse nós, né? Como se Ele fosse eu. Ele não tinha pecado, Ele não tinha nada, Ele estava ali na cruz. E a Deus aprovou, né? Deus aprovou moê-lo. Olha o que a palavra de Deus fala. Deus pegou o seu filho, né? O seu filho sendo Deus, sem pecado, ele colocou ele para morrer numa morte de cruz, porque eu e você iríamos pecar. Porque os nossos, no futuro, né, eu não sei se eu vou ter mais neto, mas quem vai ter ainda netos, filhos, os pecados daqueles que ainda vão nascer foram levados sobre Jesus Cristo. Então, Jesus, ele fez a obra perfeita. Ele ocupou o lugar que era da humanidade, para que esse elo que havia entre Deus e o homem, que foi cortado pelo pecado, ele fosse restaurado. Então, Deus é um Deus da reconciliação, amém, queridos? Deus é um Deus que quer reconciliar os filhos dele, porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós passamos de criatura a filhos, nós somos agora adotados. E nessa manhã, nada melhor do que falar sobre isso, né? Porque Deus é o nosso Pai, e a palavra de Deus fala, né? Se um pai, sendo mau, né, jamais vai dar pedra para o seu filho, né? Imagine Deus o que vai fazer por nós. Deus, ele é o nosso Pai. Glória a Deus, queridos. Ele é o nosso Pai porque Ele nos adotou em Cristo. No momento em que eu reconheço que Cristo morreu por mim, eu vou passar a ter vitória sobre o pecado, sim, irmãos. Porque o meu pecado já teve Cristo, que foi sacrificado, Cristo sofreu pelo meu pecado, então eu não tenho que continuar pecando. Amém, queridos? Não tenho que continuar, porque Cristo já pagou um preço pelo meu pecado. E aí, às vezes acha que a gente não consegue, e não consegue mesmo, né? Sozinho não, mas nós vamos ver que através do Espírito Santo nós vamos conseguir. Então, a gente vai entender que o pecado, ele pode bater a nossa porta todo dia, e ele vai bater. Você entende isso, querido? Ele vai bater. Porque tem pessoas, eu fico assim às vezes olhando, né? No nosso próprio meio, eu não estou falando aqui da igreja exatamente, mas estou falando no meio evangélico.
Às vezes a gente vê pessoas levantando uma bandeira de santidade, né? E isso aí não é assim, né? Não é assim. É dentro do seu interior, é na sua relação com as pessoas, né? É na sua relação com Cristo, com o Espírito Santo. Algumas pessoas podem se achar fortes, mas não tem forte. Amém, queridos? Forte é Deus. E muitas vezes, quando uma pessoa cai em pecado, nós estamos sempre prontos a apontar o dedo, né? Infelizmente, infelizmente. E aí eu me coloco no... Também, não estou dizendo que eu não seja assim, não. Eu não estou querendo ser melhor do que ninguém. Mas muitos crentes têm o hábito de achar que ele é o bom e o irmão do lado é que está errado, né? Na realidade, o ser humano, ele já é assim. Mas dentro do povo de Deus não era para ter isso, amém, queridos? Não era para ter isso. Então, que nessa manhã a gente venha se despertar para entender que a nossa vitória, ela, sobre o pecado, ela está em Cristo Jesus. Porque sem Deus nós nada podemos fazer. Aí eu quero que você, por favor, abra em Romanos 8:26. Não, desculpa, primeiro 6, do 11 até o 14. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Amém, queridos? Pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Então, queridos, o pecado, ele não tem que ter domínio sobre os nossos corpos. Aqui ele falou especificamente dos nossos corpos. E aí a gente analisa, cada um faz a sua autoanálise, né? O que faz você pecar? Talvez o que faça você pecar é diferente do que me faça pecar. Mas todo o nosso pecado, né, todas as nossas falhas, as nossas fraquezas, devem ser levadas ao Senhor, né, levadas ao Espírito Santo. Aí você, coloca para mim, por favor, Romanos 8:26, porque nós vamos entender quem é que vai nos fazer vencer nas nossas fraquezas. Olha aí. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir. Olha aí, gente. A gente não sabe nem o que vai pedir, né? Como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Irmãos, o Espírito é gemidos inexprimíveis, é uma coisa assim, né, mais forte, né? O Espírito Santo, ele vai lá e geme, né? Aí ele vai olhar para a Mônica assim, vai falar com Deus, fala assim... Fala, pai, olha lá a Mônica, pai, sabe, tenha misericórdia da Mônica, vamos ajudar a Mônica, né? Vamos ajudar a Cris, vamos ajudar cada um de nós que estamos aqui, irmãos, porque o Espírito Santo de Deus, ele que vai nos dar força, ele que vai nos capacitar, ele que vai nos ajudar nas nossas fraquezas. Porque, como eu falei, não tem ninguém forte, cada um tem o seu ponto fraco. E por causa disso, muitas pessoas têm parado no caminho, porque não conseguem vencer o pecado, né? E o pecado, como eu falei, a gente tem mania de apontar o dedo, mas o pecado, ele pode estar em coisas que não são visíveis. Às vezes um coração que não perdoa alguém, um coração que tem mágoa de alguém, uma pessoa que não quer falar com não sei quem. Isso tudo é pecado, irmãos. Pecado é errar o alvo, é a definição que tem, mais ampla. Então, se uma coisa é certa, você está fazendo errado, você está pecando. Você tem consciência de que está errado, você está fazendo, você está pecando. E a Bíblia ainda diz mais, a Bíblia diz assim, aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, que nessa manhã a gente venha entender que... nós somos, em todas essas coisas, que quando Paulo termina falando isso, em todas essas coisas, ele vem dando essa lista aí anterior. Então, uma vitória que você pode ter é isso, uma vitória sobre o pecado. Porque quando a gente conseguir vencer a nossa carne, né, a gente não vai vencer ela na íntegra. Por isso que eu estou falando, é uma vida de santidade que você vai buscando todos os dias. Mas quando
você vai trabalhando isso dentro de você, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ficar cada vez mais parecidos com Cristo. Amém, queridos? E é para isso que nós fomos chamados, irmãos, para poder refletir a glória de Cristo. Porque não adianta eu ter um discurso bonito e ter uma prática não condizente com o discurso que eu estou tendo. Então, nós, como cristãos, a gente precisa ter muito cuidado. E é óbvio que eu falo primeiro para mim, porque eu preparei essa palavra, então Deus já falou comigo antes de eu chegar aqui. Então, nós precisamos ter muito cuidado com as nossas ações, porque, às vezes, né, aquilo que eu faço pode estar ferindo uma outra pessoa. E tem feridas que elas demoram muito para cicatrizar. E tem umas que nem cicatrizam. Porque tem pessoas que estão morrendo por causa de mágoas, por causa de tristezas, porque não perdoa. E que nessa manhã o Espírito Santo venha falar nos nossos corações. Nós precisamos refletir a glória de Cristo nas nossas ações. É para isso que a igreja foi chamada. É para isso que a igreja está aqui na terra, nessa geração. E às vezes a gente não está entendendo o nosso papel. Né? Às vezes a gente analisa, fica olhando lá para trás. Né? Ah, meu Deus, porque lá atrás era assim, lá atrás eu fiz, eu aconteci, e hoje eu estou aí porque teve tanta coisa no meio do caminho. Não, está repreendido em nome de Jesus. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, amém? Lá, Deus nos ensina na palavra dele que havia um maná para o pessoal lá do deserto. A cada dia eles não tinham que acumular nada, porque todos os dias Deus dava coisa nova. Então, que seja repreendido da sua vida, da minha vida, que nós possamos viver em novidade de Cristo, em novidade de vida com Cristo todos os dias. E que o pecado, ele não tenha domínio, né? Não tenha domínio sobre vós. E sabe quem decide isso? Sou eu, é você. Não tem como terceirizar não, irmãos. Porque tem gente que fica assim, ah, mas eu saí daquela igreja porque não sei quem fez não sei o que comigo, não sei o quê. Eu estava assistindo uma aula um dia desse, aí o professor contou um caso de um casal que ele conhece, que já passou na igreja dele, que parece que eles mudam de igreja a cada 3 meses. Né? Aí, ele foi muito engraçado as frases que ele usou, é jargão de crente. Falando que eles falavam assim, ah, lá o maná não é bom não, né? Ah, lá o vento é não sei o quê. Tipo, um monte de jargão, que a gente seja liberto desses jargões, irmãos. A gente precisa ter uma vida em Cristo, uma vida cheia do Espírito Santo. E uma vida cheia do Espírito Santo, ela vai refletir os frutos do Espírito. Amém? Que está lá em Gálatas, a gente nem vai entrar aqui agora. Mas se quer saber se você está refletindo o caráter de Cristo, vai lá comparar qual é o fruto do Espírito para você ver. Então, irmãos, a gente precisa a cada dia estar, né, atento para essas coisas. E nessa manhã o Senhor, Ele está te lembrando disso. Né? E mais para a gente terminar, né? Terminar não, calma aí, ainda falta mais uma vitória, né? E depois a conclusão. A próxima vitória, isso a gente está tirando só de Romanos 8, tá? Se você ler a palavra de Deus, você vai entender que você vai ter vitória em muitas outras coisas. Mas a terceira vitória que eu queria falar é a vitória sobre o sofrimento, né? Porque, irmãos, se tem uma coisa que derruba a gente é sofrimento, né? A gente até acabou de falar das doenças. Vamos lá ler em Romanos 8, 22. Que diz assim, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Se nós pararmos para analisar o contexto que a gente tem vivido, o mundo está em sofrimento, irmãos. O mundo está em sofrimento. Se você começar a conversar com pessoas, você vai ver como as pessoas estão aí por fora. Cada uma traz uma dor, cada uma traz uma mágoa, né? Cada um traz uma decepção. E as relações, né, no geral, elas estão muito superficiais, né? É o chamado relação líquida, é uma relação que se desfaz, né? Não é concreta. Qualquer coisa acaba a relação. Né? Começa uma relação, conhece uma pessoa, e eu não estou falando só não estou falando de marido, mulher, namorada, eu estou falando de relações no geral, pode ser amigos, pode ser na família, né? E a gente vê que as pessoas, elas cortam relação às vezes do nada, né? Porque
ficou chateado, isso é motivo para cortar uma relação. Então, as pessoas têm vivido assim, nós estamos aí no mundo, né? Nós ainda estamos aqui. E a gente passa por isso também, né? Então, o mundo, ele sofre. É muito desamor, é violência, é maldade, né? Só que no Romanos 8, 23, vai dizer que, e não somente ela, essa geração, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, isso aí prova que você está na casa de Deus, você tem um compromisso com Deus, não te exime de passar por essas angústias, né? Porque a palavra de Deus fala isso, não é só essa geração, não, a gente também está gemendo, né? A gente também está sofrendo. E isso vai acontecer até quando? Até que o nosso corpo seja glorificado. Até lá, irmãos, é uma batalha atrás de outra batalha, né? E isso é sempre assim. Mas só que nós não estamos sozinhos nessa batalha, amém, queridos? Todo o sofrimento, tudo isso que você tem passado, o Senhor, Ele está passando com você, né? E Cristo, ele não nos enganou com isso. Lá em João 16, 33, ele fala assim, que no mundo vós tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, irmãos. Que nessa manhã nós sejamos despertados a ter o nosso ânimo, né? Em Mateus 5:45 vai dizer que Deus faz nascer o sol e cair a chuva sobre os ímpios e sobre os justos, né? Então, não é porque nós estamos na casa de Deus que não vamos passar por essas tribulações, né? Mas só que, como a gente leu, o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, amém, queridos? Então, tenha certeza que o teu sofrimento, sabe, aquela coisa que está demorando tanto a acontecer na sua vida, que às vezes a gente coloca, né, para Deus, né? E vamos falar de âmbito espiritual, né? A salvação dos nossos, o retorno dos nossos à casa do Senhor. Às vezes isso parece que é uma coisa que está tão difícil de acontecer, mas para Deus não é impossível, amém, queridos? E Deus tem o tempo dele determinado para cada coisa debaixo do céu. Eclesiastes vai nos falar isso, né? Então não aconteceu, por quê? Não sei, irmãos. Não temos que ficar, como é que se diz? Perguntando, né, argumentando com Deus, por que isso não aconteceu ainda? Meu Deus, não sei o quê. Não, a gente tem que confiar, porque o Senhor, Ele está intercedendo por nós. Nós temos um advogado, né, um advogado no céu, que é Cristo, né? Então, Ele advoga as nossas causas, irmãos, advoga. Olha, e Deus é tremendo, eu já falei aqui, né, enfim, essa promoção que eu falei aqui no início, que eu tive no trabalho, faz parte disso, do meu advogado intercedendo por mim lá nas alturas, né? E a coisa acontecendo aqui na terra. Então, você tem um advogado, né, que está lá te defendendo no tribunal de Deus, no tribunal de Cristo, e você tem um intercessor que está com você aqui dentro de você. Olha só, olhe bem como você está, você não está sozinho. O Espírito Santo, ele está dentro de você, amém, queridos? Porque se nós abrirmos o nosso coração, se nós chegamos a Deus, Ele se chega a nós. Então, o Espírito Santo está dentro de nós e está intercedendo por nós. E Cristo está lá no trono dele, intercedendo como nosso advogado. Então, a gente só precisa confiar, amém? A gente não tem que ter dúvidas de que Deus está trabalhando a nosso favor. Embora algumas coisas eu possa não entender, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, querido? Todas as coisas. Por mais que talvez a gente não entenda no momento, todas as coisas o Senhor está fazendo porque Ele sabe o que é melhor para nós, né? E para a gente concluir, o segredo, né? Qual o segredo para nós sermos vencedores, né? A gente já falou várias coisas e eu quero fechar com esse versículo aqui, 8:31, Romanos 8:31, né? Que vai dizer o seguinte: que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Irmãos, não tem nada que venha contra aos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Então, se o seu projeto, né, foi colocado em Deus, você creia que Deus vai abençoar para que ele seja viabilizado. Você recebe isso nessa manhã? Agora, não faça projeto sem falar com Deus, não, irmãos.
Não faça não, porque às vezes a gente inventa umas coisas e a coisa dá errada e a gente joga na conta de Deus. Mas nós que somos de Cristo, tudo nosso tem que ser apresentado ao Senhor, antes, durante e depois, amém? Então, Deus ele vai nos honrar. Então, você vai orar, vai apresentar, vai querer entender se Deus está confirmando aquilo na sua vida. Se Deus confirmou, Ele vai te garantir, amém? Então, é por isso que Romanos 8,37 vai dizer isso, né? Que em todas essas coisas você vai ser mais que vencedor. Todas essas coisas que você colocar diante de Deus e que tiver de acordo com a palavra de Deus, aí você vai ser vencedor. Então, Romanos 8,33 vai dizer assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, né? Glória a Deus, você crê nisso? E o 35, ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou a espada, ou o perigo? E aí você responde essa pergunta para você mesmo. Tem alguma coisa que pode te separar do amor de Cristo? Se tem, que nessa manhã você coloque para o Senhor, diante do altar do Senhor. Porque a partir do momento que você entende que nada vai separar você do amor de Cristo e que Cristo é o dono da sua vida e que você deve refletir o caráter de Cristo nas suas ações, aí você vai conseguir, né, vencer o pecado através de uma vida de santidade, vencer os sofrimentos através de uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Você vai vislumbrar a vida eterna, porque Jesus venceu a morte. E Ele está preparando a vida eterna e moradas para nós e para a sua igreja. Amém, queridos? Seja um vencedor, né, através de Cristo, aquele que nos amou. É isso que o versículo 37 ele fala. Ele fala assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, que nessa manhã você tome posse, né, da sua vitória. E para fechar o Salmo 37,4, ele fala assim: olha, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Você recebe isso nessa manhã, querido? Então, se você tem um desejo muito grande, se você quer algo que você acha que vai ser bom para você, sabe? Coloca na mão do Senhor, seja feliz com o Senhor, tenha uma vida de comunhão com o Senhor e Ele vai direcionar você para o caminho certo, porque se não for da vontade dEle para a sua vida, Deus Ele vai falar com você. Você entende isso, irmãos? Comunhão é isso, é a coisa mais linda do mundo, é a nossa comunhão com o Espírito Santo, porque se você está com o seu coração desejando tanto uma coisa e aquilo não é projeto de Deus para você, Deus vai revelar a você. Amém, queridos? E nessa manhã eu quero profetizar isso na sua vida. Que os seus sonhos, os seus projetos sejam submetidos à vontade do Senhor. Não perca a esperança da vida eterna. Não deixe que o pecado faça você desvirtuar para outro lado e perder a vida eterna em Cristo. Não deixe que o sofrimento fale alto na sua vida a ponto de tirar a alegria que você tem na presença do Senhor. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor, em comemoração ao Dia dos Pais, e à noite a gente está aí de novo. Amém? Obrigada pela oportunidade.